Olá, cursista! Estou aqui mais uma vez, professora Jéssica, para que a gente possa dar prosseguimento, então, à nossa segunda semana de aula da nossa disciplina sobre deficiência múltipla e surdo-cegueira. Então, só fazendo um pouco de resgate daquilo que a gente discutiu até o momento, então, nós partimos primeiro da definição, da conceitualização do que é então essa deficiência múltipla. Como vocês viram, né, eu coloquei alguns links, alguns autores e vídeos que ajudam a pensar a deficiência múltipla no sentido de que compreende duas ou mais deficiências e que o mais importante, inclusive, na atuação com pessoas que possuem necessidades específicas, é você entender quais são essas necessidades específicas e principalmente qual é o grau de comprometimento que as deficiências nesse sentido da múltipla, né, que são várias, né, deficiências, como que ela então estabelece esse grau de perca e qual é então a intervenção que deve ser feita. No que diz respeito à surdo-cegueira, nós compreendemos que algo muito importante é compreendê-la não como uma perca específica apenas da visão e da audição, mas compreender enquanto uma condição única, inclusive, né, resgatando o debate do autor que fala da ideia da surdo-cegueira sem hífen, porque quando você estabelece, então, intervenções, metodologias, práticas, para que de fato possa promover a autonomia e a independência das pessoas que têm surdo-cegueira, você precisa levar em consideração enquanto uma condição única, porque senão você vai acabar fazendo uma intervenção especificamente na perca da audição ou na perca da visão, quando na verdade é isso tudo de maneira multiplicada e não aditiva, né, como a gente colocou. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento, então, falando um pouco mais de como, então, a partir do momento em que, né, você compreende que existem essas deficiências e que essa pessoa precisa ser incluída. Qual é o nosso papel, então, na intervenção? Quais são as práticas, né, que devem ser adotadas tanto pela família como pela escola, para que de fato a gente possa promover a maior autonomia dessas pessoas, né? Inclusive deixando enfatizado aquilo que a gente já abordou enquanto os dois aspectos importantes no trabalho com pessoas com deficiência múltipla e surdo-cegueira, que é a comunicação, entendendo que existem várias formas de se comunicar e que a gente precisa atuar de uma maneira em que essas pessoas possam abordar suas formas de sinalização que compreendem uma forma de comunicação para que de fato possam ter independência, e também o posicionamento, né? Focando mais uma vez sobre a postura, o conforto e o contexto. Hoje nós temos alguns autores, inclusive, que vão né, como Vygotsky, que vai defender que é muito importante compreender o meio em que a pessoa está inserida para que, de fato, você possa levá-la a ter uma maior independência, a ter uma maior comunicação e uma maior relação com o meio em que ela permeia, mas também o conhecimento e a percepção de si mesmo. Então, a primeira discussão que a gente vai fazer hoje é o que é incluir, né? Qual é a diferença entre integrar e incluir? É importante fazer adaptações curriculares, o que são adaptações e até em que ponto elas são, de fato, eficazes no trabalho com pessoas com deficiência múltipla e surdo-cegueira. Então, trazendo uma discussão, por exemplo, do autor chamado Emel, de 2002, ele vai dizer, primeira coisa, assim, de se observar a inclusão, vocês sabem, né, que passamos por vários momentos em termos históricos e da legislação para que a pessoa que tem uma deficiência, ela possa de fato ser considerada uma pessoa que tem direitos, portanto, merece exercer a sua cidadania, e nesse processo histórico, inclusive de garantia desses direitos, hoje, né, garantido não somente na Constituição, mas em decretos específicos, né, colocam essa situação de que foi preciso a sociedade compreender que todos nós somos diferentes. E partindo dessa premissa é que, então, a sociedade, garantindo a cidadania dessas pessoas, passou a fazer uma discussão sobre inclusão. Então, o que é a discussão da inclusão?
Primeiro, entender que as diferenças humanas são normais. Inclusive, esse é um termo que a gente deve retirar do nosso vocabulário quando você está fazendo uma discussão, até no sentido de comparação, de pessoas que têm uma deficiência e de pessoas que não têm uma deficiência. É importante colocar em situações, por exemplo, uma escola regular, pessoas que têm uma vida comum, que não tem deficiência, e não colocar, né, na escola normal, de pessoas normais. Porque então, a primeira discussão que se tem sobre inclusão é: não existe um padrão de normalidade. O que, na verdade, se identifica é que existe a diversidade. Então, até nesse sentido, a gente parte da premissa de que não é uma questão de tolerância. Você não precisa tolerar a partir do momento que você entende que as pessoas são diferentes, que existe uma diversidade e que, portanto, você precisa aprender, na verdade, a lidar com essas diferenças e contribuir para que essas pessoas possam viver também com essa diferença sem ser colocada como um padrão de não ser normal. Então, a meta primordial da inclusão passa a ser, então, a escola colocar o seu currículo, colocar a sua estrutura a serviço da diversidade. Então, é preciso entender, né, a meta primordial. Então, qual é a meta primordial da inclusão? É incluir pessoas com deficiência no ensino regular. Essa é a meta primordial. Mas isso, claro, que pressupõe uma alteração no próprio sistema educacional, porque o sistema educacional precisa, então, considerar que todas as pessoas são diferentes, portanto, elas têm necessidades específicas. E é em função dessas necessidades que a escola vai se reestruturar. E aí, nesse sentido, existem leis e decretos que têm o objetivo, como eu disse, de garantir as pessoas a ter a sua história respeitada, a ter a sua dignidade respeitada e o exercício da sua cidadania. Então, Albuquerque vai colocar assim: a inclusão escolar não se faz apenas com a entrada do aluno. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes as pessoas entendem: então existe uma legislação, essa pessoa, os pais, por exemplo, responsáveis, fazem a matrícula, é garantido pelo Estado brasileiro a matrícula em escola regular, e isso então é considerado inclusão. Não, né? É considerado inclusão de fato quando o sistema educacional consegue repensar essas especificidades e essas necessidades no sentido de fato de que essa pessoa consiga ser incluída e não apenas o ingresso à sua matrícula. Né? Diante disso, quais são as perspectivas, então, de uma educação inclusiva? Gente, todos esses textos estão colocados em link para que vocês possam ter acesso mais aprofundado sobre essa discussão. Então, no ensino, a primeira coisa que a gente vai discutir é a diferença, então, do que é um ensino integrado e do que é um ensino inclusivo. O ensino integrado parte da perspectiva que existe um problema e que essa pessoa que tem deficiência, ela é portadora desse problema. Então, é ela que precisa se adequar para que o seu processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, a sua forma de adquirir habilidades e competências deva ser colocada como os demais. Então, é um problema de que a escola precisa fazer algumas adaptações e essa pessoa precisa entender que o problema está nela. Então, um exemplo, né, que alguns autores colocam. Quando uma pessoa tem uma dificuldade auditiva, então qual é a recomendação? Olha, você vai então ao médico, você adquire um aparelho auditivo e neste sentido você vai adquirir as habilidades e as competências dentro de um ensino regular de maneira integrada. Então, partiu-se da premissa de que o problema é seu, você viu a possibilidade de sanar esse problema, a escola não vai mudar a sua estrutura organizacional, não vai repensar o seu currículo, não vai pensar em nada nesse sentido de que, de fato, você possa ser incluído. E aí, então, nós partimos para a segunda perspectiva, que é o ensino inclusivo. Então, o ensino inclusivo não, parte primeiro da premissa que todos os alunos são diferentes, portanto, têm necessidades diferenciadas.
Tendo necessidade diferenciada, é preciso repensar não somente a estrutura física, organizacional e curricular da escola, ou seja, todo o sistema educacional. Então, elas precisam ser transformadas nessas escolas para atender às necessidades e às especificidades de cada aluno, e principalmente com um princípio básico, que é o respeito às diferenças. Então, utilizar métodos diferentes de acordo com as necessidades, capacidades e níveis individuais. Então, saindo dessa discussão, então, da diferença entre inclusão, entre adaptação, inclusive, né, eu tenho um link aí de uma psicóloga em que ela vai falar dessas adaptações. Ela fala, olha, quando a gente coloca em adaptações, existe uma problemática, porque a gente parte da premissa em que a escola precisa fazer apenas ajustes. E aí, fazendo ajustes, não muda o status quo, não muda a estrutura mesmo da escola. Então, existe, na verdade, essas adaptações. E ela propõe, bem como vários autores, né, a Ismênia Bosco, Amaral, tantos outros vão colocar, é preciso pensar para além das adaptações, porque se a escola não se modifica de fato, essas pessoas vão continuar sendo integradas e não incluídas. E aí, nesse sentido, a gente passa, então, para uma discussão. Eu consegui 2 textos importantes que tratam de casos específicos, tanto de deficiência múltipla como surdo-cegueira, casos que foram estudados em uma escola, então são estudos de caso em que traz essa discussão. Então, por exemplo, os autores como Cader Nascimento, Amaral e Maia, eles vão dizer qual é, então, a principal tarefa, o principal objetivo que a escola deve fazer no sentido de incluir pessoas, por exemplo, com a surdo-cegueira. Ele vai dizer, é preciso considerar alguns aspectos, né? Quais são esses aspectos que a escola deve considerar? Primeiro, né? Investigar qual o momento de desenvolvimento que aconteceu as perdas, qual é o impacto dessas perdas, portanto, qual é o grau de comprometimento, né, no que diz respeito à surdo-cegueira, o acesso dessa pessoa a um atendimento especializado, se já aconteceu antes, se não aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que meios, quais foram as metodologias que foram colocadas nesse atendimento especializado e a identificação da melhor forma da comunicação. A escola precisa pensar a melhor forma para que essa pessoa possa, então, fazer a comunicação. E aí, então, a gente parte para uma outra discussão, que é a tecnologia assistida. Então, o que seria essa tecnologia assistida? Tem um autor chamado Brecht que ele vai dizer, ele é um termo novo, né? Tanto que eu acho que, se não for a primeira vez, é uma das poucas vezes que vocês estão ouvindo falar dele, e esse termo diz respeito a uma área do conhecimento e que faz uma discussão de todo um arsenal teórico, metodológico e de práticas para que, de fato, possa se contribuir ou ampliar, né, proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. E, consequentemente, né, e isso é o mais importante, promover a sua independência e a sua inclusão. E aí tem outros autores, né, que vão colocar ainda mais especificamente o que é essa tecnologia assistida. Por exemplo, Maia, ele vai dizer, é uma área do conhecimento que é interdisciplinar, né, dá conta de outras áreas, porque ela vai precisar fazer uma discussão em termos teóricos, em termos metodológicos, para que se coloque práticas de intervenção específica para que essas pessoas possam adquirir maior autonomia, comunicação, habilidades e principalmente proporcionar essas habilidades funcionais. Então, ele vai dizer, englobando produtos, serviços, metodologias, estratégias, práticas que têm, né, por finalidade promover a função de qualidade de vida dessas pessoas, principalmente colocando pessoas que tenham colocadas como deficiências, incapazes ou com mobilidades reduzidas. Então, o intuito é favorecer essa autonomia, essa independência, a qualidade de vida dessa pessoa, a inclusão social. E aí, então, a gente passa a observar, então, quais são os objetivos dessa
tecnologia assistida, vai dizer a independência, a qualidade de vida, como eu já coloquei, óbvio que a inclusão social, o desenvolvimento da coordenação visomotora, mas também a ampliação da sua mobilidade. No que diz respeito a essas adaptações ou essas modificações, como a gente já atentou para a diferença, em de fato pensar numa modificação estrutural do sistema educacional, portanto, desde uma organização espacial da escola até uma organização do currículo. Então, a Ismênia Bosco ela vai trazer algumas discussões que são interessantes e alguns exemplos que vocês vão ter acesso a partir do link. Então, ela vai colocar, por exemplo, a discussão sobre, a partir, então, do corpo que a gente se relaciona, que a gente consegue expressar a nossa comunicação, ela vai dizer, então, que a pessoa com necessidades específicas, sendo surdo-cega ou deficiência múltipla, ela deve levar em consideração a escola, principalmente alguns aspectos, né? Então, esses aspectos de perceber a si como ao mundo através do nosso corpo e todo o objetivo do trabalho com pessoas que têm a deficiência múltipla, bem como a surdo-cegueira, deve colocar em si como objetivo, né, habilidades com essa movimentação do corpo. Então, ela vai trazer quais são esses aspectos que são muito importantes de serem levados em consideração, que se deve ser buscado pela essa escola. Então, ela vai dizer, primeiro, né, a sua verticalidade. Além disso, ela vai colocar, né, o equilíbrio postural. Lembra como a gente já colocou que é preciso pensar uma maneira em que essa pessoa precisa se equilibrar, que a sua postura deve ser colocada em equilíbrio. Também a articulação e a harmonização dos movimentos, né, e a autonomia nesses movimentos, para esses deslocamentos e esses movimentos, principalmente o aperfeiçoamento das coordenações visomotora, mas também motora global e fina, bem como o desenvolvimento da força muscular. Então, é importante observar todos esses aspectos, principalmente a escola, e aí, é claro, né, observar qual é o grau de comprometimento. Então, se existe, por exemplo, graves problemas problemas que são motores, ou outros tipos de problema, principalmente também os resíduos, se existe resíduo auditivo, se existe resíduo visual, para que possa de fato ter uma intervenção adequada. Então, a gente vai pensar agora nas modificações. Então, primeiro, a organização espacial e estrutural dessa escola inclusiva, é preciso pensar, né, primeiro, nas rampas, nos banheiros acessíveis, pensar na escola, por exemplo, as cadeiras, se as cadeiras são adequadas, qual é o grau de comprometimento que essa pessoa tem, se exige um outro tipo de cadeira. Inclusive, alguns autores defendem, se a pessoa tem um grau de comprometimento, por exemplo, das coordenações motoras, dos movimentos, se é preciso estar deitado, né? Quais são essas necessidades específicas que precisam gerar, então, uma organização estrutural dessa escola. Então, a escola precisa ter a vontade de incluir. Então, existindo essa vontade, pensar, né, no alargamento desses corredores, e aí, então, a gente vai pensar também agora no sentido das posturas pedagógicas. Então, por exemplo, é muito importante que essa pessoa que seja incluída, ela possa ter atividades para serem desempenhadas e uma avaliação que seja em razão dessas atividades. Então, é preciso propor essas atividades, né? Criar condições para que essa pessoa consiga realizá-las e avaliar se essa pessoa conseguiu, por exemplo, avançar no processo de comunicação, de relação, de postura, né, de coordenação motora, tudo isso. Por exemplo, em relação a pessoas com surdo-cegueira e deficiência, a gente vai dar alguns exemplos de adaptações que podem ser feitos em níveis táteis, visuais e auditivos. Então, aqui tem um exemplo que é os objetos de referência, né? O que são esses objetos de referência? Ele tem significados especiais e ele tem o objetivo de substituir a palavra. Então, vocês vão ver como tem alguns exemplos de objetos de referência, por exemplo, de amigos, de familiares, que são construídos na escola para que essa pessoa possa repensar, então, a sua orientação e a sua mobilidade a partir desses objetos e substituir a palavra. Caixa de antecipação. Devem ser utilizadas com criança, por exemplo, que não tem ainda um sistema formal de comunicação
para conhecer os primeiros objetos. Então, vocês vão ver esses exemplos também. Calendários, né? Existem vários calendários que é colocado aqui para a pessoa ter essa percepção, né, de tempo, de rotina, de estabelecer tudo isso. Então, existem materiais específicos que podem ser feitos para incluir, né? Existem vários tipos de calendários que podem ser colocados. E aí existe, né, o deslocamento em trajetos curtos e longos no ambiente escolar e na escola com recursos multifuncionais. Então, primeiro, colocar esses objetos, por exemplo, de referência, dar pistas de aproximação, utilizar essa técnica com guia que é vidente, sinalizar essas rotas para essa pessoa se deslocar, e aí então a gente pensa também nessa sala de aula. A maneira como a gente entende a sala de aula hoje de uma escola regular, ela não propicia a comunicação e a autonomia de pessoas que têm deficiência. Por exemplo, as fileiras, como são dispostas, as pessoas não conseguem se locomover, não conseguem circular e não conseguem se comunicar. Então, é preciso reorganizar a sala de aula, ampliar, inclusive, essa sala de aula. Em relação, por exemplo, a adaptações visuais, é preciso levar em consideração a iluminação. Então, assim, pessoas que têm baixa visão, por exemplo, precisam estar num ambiente onde não tem essa claridade, porque pode gerar um comprometimento, então, em adquirir essas habilidades e competências. Então, é importante, por exemplo, usar cor neutra, não colocar cores que sejam, ou objetos que sejam brilhantes, porque isso pode gerar um comprometimento, porque gera reflexo para essas pessoas. É preciso levar em consideração esses aspectos. E, por exemplo, em relação à audição, é preciso ver os resíduos. Então, se tem pessoas que têm um resíduo auditivo, é preciso que o posicionamento dessa pessoa seja mais próximo de onde é colocado o som, mas de uma maneira que esse som não venha a causar um problema, um constrangimento ou uma situação de pioramento, né, da sua deficiência. E aí tem várias situações que podem ser colocadas em relação ao material didático, né? Material com figuras, com cores específicas, com contraste. E aí tudo isso vocês vão ter materiais que são escritos, outros tipos de materiais, né? Como eu disse para vocês, em relação à comunicação, a técnica da mão sobre mão ou da mão sobre mão, todas essas adaptações, sejam elas níveis, né, visuais, auditivos, táteis, primeiro preciso observar a vontade de incluir, sem preconceitos, sem estereótipos e entendendo que não existe esse padrão de normalidade, mas que existem necessidades que são específicas e a escola precisa pensar o seu papel sobre isso. E aí, então, só para concluir, queria esclarecer como é, então, que vocês vão fazer a nossa atividade de culminância. A nossa atividade de culminância é um pré-projeto. Eu coloquei um link de quais são os elementos que precisam constar nesse pré-projeto, é que vocês possam pensar um projeto de intervenção, sobretudo em escolas regulares, que tenham alunos ou com deficiência múltipla e ou com surdo-cegueira, pensar, por exemplo, tudo isso que a gente discutiu sobre o papel da escola, no sentido de incluir o uso das tecnologias assistidas, principalmente na promoção da cidadania, na promoção das habilidades, dessas competências, principalmente, né, da coordenação motora, da comunicação, da interação. Então, pensar todos esses aspectos para que vocês possam ver o que poderia ser colocado em termos práticos, em termos de metodologia, para essas pessoas terem, então, a sua autonomia garantida. Então, a gente se vê na próxima semana. Tchau!